Ontem tivemos o Bavi no Barradão e o resultado foi 2-2, né? A equipe do Vitória estava vencendo por 2-0 e deixou o Bahia empatar no segundo tempo. Mas vem cá, o Vitória, ele só tá vivendo do Bahia? Porque se a gente for analisar este ano de 2024, o Vitória fracassou na Copa do Nordeste e está fracassando no Campeonato Brasileiro. Mesmo a gente sabendo que, o Vitória tem um jogo a menos, foram apenas 2 jogos, né, na Série A do Brasileiro. Mas também ninguém pode garantir se o Vitória irá bem ou mal na competição. Mas por enquanto o Vitória está indo mal. Encontra-se na zona de rebaixamento, tem apenas 1 ponto em 6 possíveis. O Vitória só vive do Bavi? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, olha só, já foram disputados 5 Bavis até o momento, num total de 6 possíveis Bavis neste ano de 2024. Apesar de que existe a possibilidade de ser até sequer 8 Bavis, tá? Mas isso não é muito garantido não, porque para acontecerem mais 2 Bavis, além do Bavi que falta no Campeonato Brasileiro, o Bahia e o Vitória teriam que se classificar na Copa do Brasil e aí sim, no sorteio, talvez os 2 times se enfrentarem, né? Enfim. Bom, veja só, quando eu citei que o Vitória estava fracassando no Campeonato Brasileiro e tinha fracassado na Copa do Nordeste, eu ainda não tinha citado a Copa do Brasil, porque o Vitória ainda vai fazer o seu primeiro jogo na Copa do Brasil, tá? O Vitória, como foi campeão da Série B do ano passado, vai enfrentar agora na terceira fase da Copa do Brasil a equipe do Botafogo. Então será o primeiro jogo do Vitória. Então a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, se o Vitória vai passar ou não pelo Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. Repito, Vitória foi campeão da Série B ano passado e isso deu acesso direto à terceira fase, tá? Então o Vitória ainda vai começar a sua trajetória na Copa do Brasil. Mas se a gente for olhar direitinho, o Vitória foi eliminado na Copa do Nordeste. Não está. Se você pegar e for pensar direitinho dos 5 maiores clubes da região, que você tem aí Ceará, Vitória, Bahia, Fortaleza e Sport, os 5 maiores da região, 2 deles, que supostamente são os 2 menores atualmente, Vitória e Ceará, não estão na competição. Aqueles 3 mais favoritos ainda estão na competição, Bahia, Fortaleza e Sport. Então, o Vitória acabou fracassando e foi eliminado da competição, tá? Já não está na Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, o Vitória já fez 2 jogos, teve uma derrota para o Palmeiras e um empate. Os 2 jogos foram no Barradão, certo? O primeiro jogo contra o Palmeiras no Barradão, o Vitória perdeu por 1-0. Ah, mas o Palmeiras é o atual campeão, o Palmeiras tem um super elenco e tal. Gente, não importa, gente. É Campeonato Brasileiro, cara. Se a gente for pensar assim, contra Flamengo, Palmeiras, contra fulano e ciclano, se o Vitória perder, tá valendo, porque a gente já entra perdendo mesmo. Não, a gente não pode pensar assim, senão o que é que eu estou fazendo na competição? Os pontos que a gente perde contra Palmeiras, contra Flamengo, podem nos rebaixar no final do ano, gente. Então qualquer clube que esteja no Campeonato Brasileiro da Série A ou da Série B tem que pensar em ganhar, independente do adversário. O Vitória vai jogar com o Palmeiras, tem que vencer. O Vitória vai jogar com o Flamengo, tem que vencer, porra. Senão não vai a lugar nenhum. Porque essa coisa de, vamos esperar um jogo com o Criciúma, vamos esperar um jogo com o Atlético Goianiense que a gente ganha. Não pode ser assim, gente. O campeonato não só é Bahia, Atlético Goianiense, Criciúma. Não. O campeonato é Flamengo, Grêmio, Palmeiras. O Vitória, ou torcedor do Bahia, tem que pensar que contra esses times tem que vencer. Tem que vencer. E não é isso que eu estou vendo nesta temporada no Vitória. Pelo contrário, eu vejo o Vitória contra o Bahia super aguerrido, disposto a partir para cima, mas nas outras competições até o momento fracassando. Então já foram 5 Bavis na temporada. O Vitória venceu 2 Bavis, empatou outros 2 e perdeu 1. Então teve o primeiro Bavi, não é? Que o Vitória venceu por 3-2 no Barradão. Aí, se não me engano, o segundo Bavi foi na Fonte Nova, né? Pela Copa do Nordeste, se não me engano. O Bahia venceu por 2-1. Aí teve um terceiro Bavi, que foi no Barradão novamente, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O Vitória voltou a vencer por 3-2. E o quarto Bavi foi a grande finalíssima do Campeonato Baiano, na Fonte Nova, foi empate. E o Vitória jogava pelo empate e foi campeão.
Então, nos primeiros 4 Bavis, o Vitória levou vantagem sobre o Bahia em 3. 2 vitórias e um empate que lhe deu o título. E aí veio o 5º Bavi, que foi nesse último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Também no Barradão, no qual o Vitória estava vencendo o Bahia por 2-0. E aí o Bahia foi atrás e em 3 minutos empatou o jogo e o jogo terminou empatado. Resumindo, tá? Tirando o jogo desse último fim de semana, que foi mais equilibrado, apesar do Vitória ter colocado 2-0 de frente no Bahia e o Bahia ter buscado o empate, o Bahia teve oportunidades ali de fazer um terceiro gol e talvez até ter ganho o jogo por virada, tá? Mas isso não aconteceu. Então, tirando este último Bavi, os outros primeiros 4 Bavis, eu vi o Vitória melhor do que o Bahia em 3. Em 3. Nos 2 jogos do Barradão e na grande finalíssima do Campeonato Estadual na Fonte Nova, que foi empate. Aquele jogo foi empate, eu acho que foi 1-1, se não me engano, né? Aquele jogo foi empate, mas o Vitória poderia ter feito 3 ou 4. Cara, sério, você torcedor do Bahia, desculpa, o Vitória poderia ter vencido o Bahia por uns 3 ou 4 ali naquele jogo. Essa é uma realidade, porque o Vitória teve muito, assim, por baixo, vamos pôr 2-1 pro Vitória com chance para 3 ou 4. Porque o Vitória realmente perdeu muitos gols naquele jogo. O Vitória, na minha opinião, foi melhor do que o Bahia. E o empate foi justo, no sentido de que deu o título ao Vitória. Porque se tivesse que sair um vencedor naquele jogo, moralmente, o vencedor teria sido a equipe do Vitória. Então o Vitória, parece que contra o Bahia, os caras buscam forças de onde não tem para poder vencer o jogo. Para poder ultrapassar aquela coisa do Grupo City, elenco melhor, que os caras vão nos atropelar, e que Everton Ribeiro isso, Jean-Luc aquilo, equipe milionária, que o elenco do Bahia custou tantos milhões e do Vitória não custou nada, e blá, 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 blá. Essas coisas que vocês já sabem. Então o elenco do Vitória, os caras estão em Salvador, estão escutando piada todo dia, nas ruas, ou seja lá onde, nas redes sociais também. Então os caras, estão ali vendo a imprensa dando favoritismo ao Bahia, então os caras se enchem de ódio e de energia e vão para cima do Bahia. Se este Vitória, que vai com esta força toda para cima do Bahia, encarar o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil desta maneira, o Vitória tem condições de fazer, digamos aí, boas campanhas nesses 2 torneios e quem sabe aí buscar algo surpreendente, não sabemos. Mas, se o Vitória for jogar com o Bahia, como jogou... se o Vitória for jogar no Campeonato Brasileiro, como jogou com o Palmeiras, como jogou na Copa do Nordeste e como jogou com o Bahia nesse último fim de semana, metendo 2-0 e deixando o adversário empatar, não vai a lugar nenhum, porque a Série A não perdoa. O máximo que o Vitória vai conseguir é ser eliminado na Copa do Brasil do Botafogo ou ficar, pelo menos, garantido na primeira divisão no próximo ano, nem sequer conquistando uma vaga para a Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana você vai até a 12ª colocação, né? Da primeira para a 4ª colocação, o G4 é Libertadores, o 5º e o 6º lugar é pré-Libertadores e o 7º até o 12º é Sul-Americana. Isso vai depender muito ainda se algum outro clube brasileiro vai conquistar a Libertadores, Copa do Brasil e tal, para ver se a Sul-Americana ganha mais 1 ou 2 vagas, né? Se não for assim, a 13ª, 4ª, 5ª e 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, essas 4, fica ali no limbo, né? Nem são rebaixados, nem vão a lugar nenhum, apenas se mantém na primeira divisão. Então, se o Vitória não melhorar urgentemente, vai ficar no limbo, vai somente se manter na primeira divisão e já será basicamente um título para o torcedor do Vitória, de acordo de como será a campanha na Série A do Brasileiro. Então, neste momento, eu vejo o Vitória que apenas vive do Bavi. Deixa aqui a tua opinião, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!